A paz do Senhor, amados irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso quadro IAPcast. E hoje nosso convidado é para lá de especial. Ele que é pastor presidente da IAP, bispo, professor de teologia e escritor. Temos a honra de receber o nosso quadro, nosso pastor, Bispo Alessandro de Jesus. Seja muito bem-vindo, bispo. A paz do Senhor, missionário Eduardo, a paz do Senhor a todos os nossos telespectadores, que Deus abençoe a todos vocês. É uma honra estar aqui novamente no IAPcast para falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém. Bispo, já entrando dentro do assunto, nós estamos prestes a embarcar, digamos assim, numa conferência poderosa, a segunda conferência Palavra e Unção. Então conta pra gente como está sendo toda essa estrutura, como está sendo o planejamento, porque com certeza vai ser algo que vai abalar toda a região. O que o senhor tem a dizer pra gente sobre a conferência Palavra e Unção? Com certeza é algo que nasceu no coração de Deus. Deus, quando ele me confiou o Ministério Palavra e Unção, ele disse que dentro desse ministério surgiriam muitos outros departamentos, né? E a conferência Palavra e Unção, ela vem para coroar esse ministério, e muita oração, buscando a Deus, nós procuramos, né, selecionar os melhores pregadores para este momento, né? Nós estamos já na segunda etapa, né, desse evento. Já tivemos no ano retrasado a primeira conferência Palavra e Unção, e os preletores foram escolhidos na direção do Espírito Santo. Sim. E estará com a gente? Na abertura eu estarei ministrando a palavra do Senhor, e depois na quinta-feira nós teremos a missionária Adriele, de Jacarezinho, no Paraná, que também é uma bênção, que vem se destacando, né, vem pregando na região. A gente tem acompanhado o ministério dela, e vai ser uma honra ter ela conosco. Na sexta-feira nós teremos o profeta Harrison, que também é uma bênção do Senhor, né, de Jaú. O ministério dele tem se estendido aí por toda a região, todo o Brasil. E nós teremos no sábado um teólogo, o pastor Ricardo Santos, de Jaú também, um grande homem de Deus, com uma palavra muito poderosa. E no encerramento, o pastor Alex Martins, que todo mundo conhece aí, né, tá estourado aí, né, nas redes sociais, uma bênção de Deus. E nós vimos, bispo, o crescimento da obra de Deus, né? Nós vimos até mesmo nos cultos, né, o que tem acontecido. Isso é algo muito poderoso, e o avivamento não para, né? É algo muito simultâneo. Como que a igreja consegue gerar isso, todos os cultos, fazer isso, né, acontecer, para a igreja se mantenha viva na presença de Deus? Então, a palavra de Deus diz: tudo seja feito com ordem e decência. Muitos tentam copiar, pensam que é um método. Sim. Mas você tem que entender que Deus é quem dá, é o Espírito Santo que distribui segundo a sua vontade, conforme a necessidade da igreja, do local, da cidade. E eu tenho a plena certeza de que Deus me confiou essa obra, nesse modelo, nesse ministério, e nós temos trabalhado de acordo com a direção que o Espírito Santo nos tem dado. E nós temos visto um crescimento da igreja, nós temos visto os departamentos, né? Deus, quando ele me confiou esse ministério, ele disse: você vai trabalhar com departamentos. Departamentos são os conhecidos grupos pequenos, onde nós fazemos esses grupos trabalhar e interagir entre si, e isso resulta no fortalecimento da igreja, para a igreja crescer. Dificilmente uma igreja vai crescer sem grupos pequenos. E é por isso que nós temos visto também, em grande parte, nesse avivamento que nós temos experimentado na IAP. Agora, esse novo projeto que vem por aí, né, que é o culto dos departamentos, como que vai funcionar isso, bispo? Então, isso já vinha brotando no nosso coração já há algum tempo, desde o ano passado, e isso foi também sendo confirmado no coração dos líderes de departamento, né? Nós tivemos uma reunião, uma conversa com eles, né? E onde nós decidimos que todo sábado anterior à ceia seria, cada mês, o culto de um departamento. Então nós já vamos ter os jovens, os varões, e aí por diante os departamentos estarão se apresentando, sempre trazendo um preletor, um pregador de fora, né? E trazendo um avivamento. Mas é muito importante, uma coisa que eu enfatizo sempre, é trazer pregadores que falam a mesma linguagem, que têm a mesma visão ou parecida, para não fugir o que acontece hoje. As igrejas têm convidado pregadores porque são amigos, porque gosta de ver pregar, e o pregador vem e traz uma visão totalmente diferente. Sim. E isso acaba prejudicando o crescimento da obra, né? As ovelhas têm que ter a visão do seu líder. Sim. Então a gente tem que crescer com coerência, com sabedoria e muita inteligência para poder
como é que eu posso dizer, fazer com que a igreja não saia dos trilhos. Então, cada pastor tem uma visão. A gente respeita os modelos, os trabalhos de cada igreja, mas nós temos o nosso, a nossa maneira de trabalhar. E como um pastor, ainda mais presidente, todos nós temos uma experiência de vida, Sim. né? E qual foi a do Senhor? Uma experiência muito enfatizante que Deus falou. A experiência que marcou meu ministério, no ano de 2006, um amigo meu, um abraço até se ele assistir esse vídeo, faz tempo que eu não vejo ele, Rafael Garcia, ele tinha uma revista chamada Revista Gospel. E ali ele colocava os preletores para um cartão do preletor da revista, tipo, para convidar para pregar. E a gente estava conversando, eu era novinho na fé ainda, começando, ele falou assim, vamos colocar aqui uma foto sua como pastor Alessandro, e cada um tem o seu ministério destacado, né? Que ministério é o seu? E eu falei, meu Deus, e agora, né? Que ministério eu coloco? Aí falamos conhecimento e unção, aí nós falamos, conhecimento todo mundo tem. Agora, palavra poucos têm. Então aí gravou e cravou. Sim. Palavra e unção. E eu fui buscar, fui jejuar, fiz jejuns muito longos, e numa dessas experiências, Deus me arrebatou, eu vi um anjo, o anjo chegou no meu quarto, ele sacudiu a minha cama. Quando ele sacudiu a minha cama, tremeu tudo, e eu fui levantar para ver o que era. Quando me levantei, já estava fora do meu corpo. Sim. E ali Deus me mostrou coisas tremendas no mundo espiritual. Se a gente for falar aqui, vai todo o Yapcast aqui, fica extenso demais. Mas finalizando, o Espírito de Deus, depois de me dar a experiência, ele me fez voltar no meu corpo, e eu fui preenchendo assim cada parte do meu corpo físico. E quando eu fui preenchendo, assim, era como se eu tivesse eletrocutado por um batismo assim de poder, de unção, sim, jamais assim imaginado na minha mente. E eu tive aquela experiência de ouvir o barulho do vento. Lembrei do dia de Pentecostes, sim, como houve o barulho de um som, né, veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E naquele momento eu comecei a falar em outras línguas, línguas que eu nunca tinha falado. Eu falava em línguas, mas eu não tinha variedade de línguas. Sim. Naquele dia eu recebi variedade de línguas e fiquei por um espaço de uns 30 minutos sem conseguir me levantar, falando em línguas. E quando eu já estava assim, tipo, em êxtase, né, tomado por aquele poder, e o meu cobertor flutuou na minha cama, meu cobertor flutuou, e uma voz veio no meu ouvido e disse para mim assim, o Espírito de Deus te fez, e o sopro do Todo-Poderoso te dá vida. Meu Deus. Se você for ver, é um versículo da Bíblia, lá em Jó, capítulo 33, verso 4, quando Eliú ele vai conversar com Jó, ele vai dizer isso, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então eu entendi ali que eu recebi um batismo de fogo, um batismo diferente, e ali então Deus começou a falar comigo que daquele momento em diante ele me daria um ministério que iria impactar não só a minha cidade, mas a região e aonde esse ministério pudesse chegar. E nesse tempo, o senhor tinha quanto tempo de conversão? O senhor era novo ainda? Eu era novo, eu tinha um ano e 6 meses de conversão, 1 ano e 7 meses. Eu não imaginava, eu ainda estava sob a cobertura, sim, de um outro ministério. Até um abraço para o meu primeiro pastor, David Soares, um grande pastor, mestre que me direcionou, me ajudou em muitas coisas. E depois de um tempo, aí ele me deu a direção para eu estar como presidente, ele seguiu o ministério dele, e nós estávamos ligados em outro ministério. Sim. E ainda continuei com o nome daquela igreja, daquele outro ministério. E um profeta se levantou dizendo, não é este o nome de igreja que o Senhor lhe deu. Mas sempre eu colocava o nome da igreja, mas o Ministério Palavra Unção sempre esteve embaixo. Sim. Igreja tal, Ministério Palavra Unção. É o ministério que Deus me deu, de onde surgem esses departamentos, né? E esse Ministério Palavra Unção, ele nasceu no coração de Deus, finalizando, para você poder entender. Deus me deu ele e eu fui descobrindo aos poucos. Fui descobrindo aí, sim, quando vinham profetas pregar na igreja onde eu era pastor, que ainda era uma igreja... como extensão daquele antigo ministério, eles falavam, a sede do seu ministério não é aqui, que era num bairro. Eles falavam, a sede do seu ministério vai ser transportada lá para o centro da cidade. Meu Deus. Então eu falava, mas como assim? O barracão lá era meu próprio. Eu falava, jamais que eu vou querer mudar daqui. E veio profetas falando coisas assim, coisas que são de sigilo, né, assim, pessoal da gente, né? Mas quem acompanhou desde o início viu, hoje entende o que Deus fez. E nós estamos aqui no centro da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, uma igreja assim de uma proporção até grande, né? Grande. Já estamos aí com cultos de domingo com 160, 170 sim, pessoas, e nós estamos aí rumo às 200 almas, e vamos ultrapassar, vamos romper em nome de Jesus. Então a conferência Palavra Unção tem muita história por trás, a Palavra Unção tem muita história. Então, na verdade, a conferência é para coroar, sim, né? Na verdade, se fosse analisar mesmo assim,
colocar no papel, a conferência tem mais peso que o Aviva IAP. É mesmo. Porque a IAP está dentro do Ministério Palavra Unção, não é o Ministério Palavra Unção que está dentro da IAP. Até a gente foi num encontro de pastores, onde o líder disse, você tem que falar a sua visão para a igreja tem que entender a sua visão. Os pastores eles têm que lutar para implantar aquilo que Deus lhes mostrou. Você tem que chegar e falar assim, a visão que Deus me deu é esta. Se a pessoa não aceitar, com todo respeito, você falar, se você quiser continuar comigo, você vai ter que aceitar a minha visão, mas se a pessoa não quiser, ela não vai poder ficar ensinando, falando coisas, né? Você não vai dar um microfone para ela falar contra aquilo que Deus lhe deu, aí ela segue o caminho até ela encontrar um ministério que ela vai se sentir bem. Então Deus nos deu essa visão dentro do Ministério Palavra Unção, é um ministério que tem a multiforme sabedoria de Deus, né? Que é conhecida através da igreja, né? Onde as pessoas veem coisas novas, né? Coisas surgindo. O Aviva IAP mesmo é tremendo, já é conhecido e reconhecido. Foi e é um marco muito grande. Nós temos o CODEP também. O CODEP já é para um house na casa. Sim. É um congresso assim de uma semana, onde os líderes de departamento eles ministram. Né? Então é um congresso de um peso muito grande, é forte, a unção de Deus é grande. E a conferência, a Palavra Unção, eu acredito que ela é a mãe disso tudo aí, sim, entendeu? Talvez, assim, futuramente a gente dá até mais atenção para a conferência até do que para os outros eventos, sim, embora todos são fortes. E agora, bispo, finalizando, eu gostaria que o senhor falasse, né? Deixasse também, estendesse o convite para quem pode estar conosco nesses dias que será de muita glória e unção de Deus, na segunda conferência Palavra Unção. Então, para vocês, nossos amigos, simpatizantes da nossa fé, você que precisa de um milagre na sua vida, que necessita de oração, de cura, eu convido você a participar dessa conferência, que ela será realizada do dia 3 ao dia 7 de julho. Serão 5 dias de palavra e unção. Meus amigos da região, meus amigos do Paraná, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cambará, Andirá, Londrina, pessoal da região, pessoal também aqui de Ourinho, Chavantes, Canitar, Ipauçu, eu convido todos vocês para estar conosco nessa conferência que vai ser um divisor de águas na sua vida. Você que está cheio, vem buscar mais de Deus, você que precisa de um renovo, estão todos convidados, e principalmente você que se encontra afastado do caminho do Senhor, vem, porque Deus vai ressuscitar e vai renovar o teu ministério. Glória a Deus. Bispo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Nos vemos em breve no nosso próximo episódio, nosso IAPcast. Deus te abençoe e um abraço.